O Brasil aqui se aproximando de 500 mil mortos pela Covid-19, meio milhão de brasileiros. Eles dizem, mas o Brasil tem uma grande quantidade de pessoas. O fato é que, infelizmente, as pessoas parece que se acostumaram com 2 mil mortos diariamente em todo o Brasil. É uma situação que eu nunca imaginei, que quando nós víamos os países da Europa com 1.000, 2.000 mortos, aí nós dizíamos, não, mas é que lá são países pequenos, né? E a situação é que nós chegamos aqui a 500 mil, lembrando que teve ministro da saúde que deu um alerta falando ali em torno de 400 mil mortos e foi pro olho da rua. Sejam todos muito bem-vindos, canal Drone Diário, eu sou o Osias Júnior com mais uma notícia para vocês nessa quinta-feira, hoje 17 de junho de 2021. Vou pedir para você me acompanhar aqui para a gente entender melhor. Parece que o governo pretende criar um benefício mensal para os órfãos da Covid-19. Vou fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas. E, acima de qualquer coisa, ficar por dentro de explicações de todas as matérias que eu publico nesse canal. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. O governo quer criar um benefício especial para os órfãos da Covid-19 dentro da reformulação do programa Bolsa Família. O novo valor estudado, entre R$ 240 e R$ 250 reais por mês, por criança e adolescente, segundo simulações aí feitas pelo Ministério da Cidadania. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que outras pessoas possam receber esse vídeo, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo. É que existem várias dúvidas a respeito desse novo benefício. Por quanto tempo essas crianças iriam receber esse valor, sendo que existe um limite de apenas um benefício por família. Então vamos entender aqui juntos, segundo as informações que eu tenho até o momento. O benefício seria dado automaticamente para crianças e adolescentes de famílias incluídas no programa de transferência de renda, em que um responsável familiar, seja o cônjuge, né, ou o adulto que tenha falecido em decorrência da Covid-19, desde o início da pandemia, o benefício será pago quando a morte desse responsável pela criança, né, a criança iria receber esse benefício até os 18 anos de idade. Então, morreu o familiar, só que tem que estar cadastrado ali no CadÚnico, recebendo o programa Bolsa Família. Morreu o responsável familiar, automaticamente essa criança iria receber até os 18 anos de idade. O Brasil se aproxima aí a meio milhão de mortos pela Covid-19, infelizmente. O próprio governo é alvo de uma comissão, né, de investigação, uma CPI no Senado, que investiga se houve negligência por parte de autoridades federais no trato da pandemia. Dependendo aí do relatório final dessa investigação, o presidente da República e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, podem ser responsabilizados, mas isso, eu acredito, minha opinião, não existem culpados em meio a uma pandemia. Nós sabemos que é um momento difícil, complicado para todos. E o que faltou aqui na população brasileira, vocês vão me desculpar falar, foi mais a parte de cada brasileiro, se cada um tivesse feito a sua parte, não agindo conforme informações falsas passadas pelo governo federal, uma vez que o líder do governo, o presidente da República, fala algumas coisas que não devem ser incluídas, né? Deveria se colocar, nós temos um representante maior, nós temos algo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que trouxe algumas recomendações que foram muitas das vezes não ouvidas pelo governo federal. Mas, como eu disse, não deve se achar culpados nesse momento, porque a população falhou. Se cada um tivesse feito a sua parte, todos teriam saído para trabalhar sem a necessidade de intervenção dos governos estaduais e municipais para que houvesse uma diminuição do problema da pandemia. Era simples, bastava o uso da máscara, do álcool gel, sem a necessidade de imposição do governo. Bastava o distanciamento social dentro do trabalho, sem a necessidade de
lockdown, fechamento de comércio. Muito pelo contrário, o comércio deveria abrir, opinião pessoal, peço até desculpas, mas deveria abrir às 7 da manhã e fechar à meia-noite, para que houvesse um espaçamento, para que as pessoas tivessem um espaço. Mas nós temos que entender que quando o sistema de saúde está sem condições de atender a população, tem que se tomar uma medida drástica para que não hajam mais mortes. E, infelizmente, não existe outro remédio. O distanciamento social é o único remédio para que não hajam mais mortes. Então, quando não tem condições, as pessoas dizem: ah, mas o sistema de saúde já era precário antes. Aqui no interior, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos um ótimo sistema de saúde. Eu acredito que em outros estados também. Estou falando da minha realidade, em que mesmo que houvessem aí o dobro de UTIs, isso seria desnecessário, porque não seria utilizado e também não iria salvar as vidas, porque cada organismo reage de um jeito ao vírus. E as pessoas que se contaminam, mesmo com o tratamento, muitas acabam vindo a falecer. Por sorte, o número de pessoas, nível morte, em relação à Covid, ele é bem pequeno, graças a Deus. Então as pessoas, umas ficam assintomáticas, outras têm tratamento e se recuperam, mas devido a cada organismo, não porque foram tratados com remédios e tiveram a sua cura. Então, por ser um nível menor causado de mortes por esse problema aí da Covid-19, por sorte, senão teríamos números catastróficos muito maiores, tá? O governo estima gastar aí 196,2 milhões em 2022 para a ajuda de 68 mil crianças e adolescentes, 35 mil famílias que nesse momento se enquadram dentro desse critério. Então, se fosse colocar das pessoas que recebem o Bolsa Família hoje, que tiveram um adulto responsável que faleceu, essa ajuda em 2022 seria de quase 200 milhões de reais para 68 mil crianças e adolescentes de 35 mil famílias. O martelo final das regras para o programa ainda não foi batido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é que vai dar a voz final no programa. A identificação seria feita aí por meio do Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, o CadÚnico, que infelizmente o governo quer acabar, quer fazer um aplicativo de celular, né? É um instrumento de coleta de informações para identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil para fins de inclusão nos programas de assistência social e distribuição de renda. Com essas informações coletadas ali pelo Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, seriam feitos cruzamentos em bases de dados adicionais, como por exemplo da DataPrev, para identificar os futuros beneficiários, essas crianças que receberiam um benefício até os 18 anos de idade. A ideia é que esse benefício não seja contabilizado na renda do Cadastro Único para acesso a programas sociais, ou seja, o valor não seria incluído no cálculo da renda familiar. O município faria um acompanhamento da nova família aí, da criança. Então, portanto, ao contrário do que o governo federal quer, haveria ainda a necessidade da assistência social, do assistente social acompanhar essa família, não um aplicativo de celular, mas um ser humano, alguém que tivesse ali condições de acompanhar o uso desses recursos. Então, para você que tinha dúvida, se essa criança aí for beneficiada, tiver um pai ou uma mãe que morreu em virtude da Covid e recebia ali o Bolsa Família, receberia essa criança 240 ou 250 reais, ainda não foi finalizado, né, está em planejamento, até os 18 anos, e esse valor não entra na renda, ou seja, a família continuaria tendo acesso aos benefícios, né, oferecidos como ajuda dentro do programa no Cadastro Único do Governo Federal. Nós sabemos que dentro do CadÚnico existem mais de 20 programas de ajuda para as famílias mais vulneráveis economicamente, para as famílias mais pobres. Então, portanto, não entraria para cálculo de renda, então não atrapalharia os outros programas sociais. Se já recebe o Bolsa Família, iria continuar recebendo o Bolsa Família. Se recebe outro benefício do governo, continuaria recebendo. Única e exclusivamente para uso da criança até os 18 anos da idade, não contaria como renda. Então, não atrapalharia no recebimento de outros benefícios. Esse dinheiro não existiria para contar como renda. Vamos ver mais detalhamentos aqui. Para o consultor do Congresso, o Pedro Fernando Neri,
o valor em discussão, R$240, R$250, é certamente aí um grande avanço em relação ao nível do Bolsa Família, cujo benefício médio é em torno de R$190. Agora fica a dúvida sobre quem terá direito e qual seria o limite por família. Porque se for R$250, mas só puder receber quem for muito pobre, seria um problema para esse novo incentivo. É por isso que nós precisamos de mais informações. Compromisso do canal trazer aqui para vocês. Esse consultor ainda ressalta a necessidade de que o governo garanta que o benefício passa a ser acumulado dentro da mesma família. Assim, o valor por pessoa se aproximaria a uma quantia recebida por famílias pobres em que o falecimento aí do empregado formal deixando pensão de um salário mínimo do INSS. Ou seja, se realmente não contar como renda e poderá ser acumulado com outros benefícios, seria algo que se aproximaria de uma pessoa que tivesse um trabalho formal, ou seja, um trabalho com registro em carteira, que automaticamente é descontado o INSS. Essa pessoa veio a falecer, a criança até os 18 anos fica beneficiada com aquele salário. Então, portanto, para essa pessoa que não tem registro em carteira, uma pessoa vulnerável, né, que faz parte dos programas sociais, seria bom que se houvesse um acúmulo de benefícios, seria algo próximo do salário mínimo, próximo do benefício de uma pessoa que faleceu e deixou uma pensão por morte do INSS, por exemplo. Em artigo recente aí publicado por um jornal de grande circulação aqui no Brasil, esse consultor aqui, o Nery, chamou a atenção para um problema do órfão da Covid-19. Por diversas razões, a pandemia, né, ela causa a vítima, as pessoas mais pobres, é quem sofrem com a pandemia. E as suas famílias podem não contar aí com uma rede de proteção que foi base, onde se expandiram estados aí modernos, a pensão por morte, né, por exemplo. Para deixar pensão é preciso é preciso contribuir para o sistema previdenciário, é o que destacou aqui o pesquisador. Empregados com carteira assinada podem deixar o benefício da pensão por morte, mas desempregados ou empregados informais, ou seja, que não têm carteira, eles não podem deixar uma pensão por morte, mesmo que suas famílias fiquem mais vulneráveis à miséria. É uma realidade. Vamos ver o que ele ressalta aqui, esse pesquisador. Esse não seria um problema tão grande se houvesse algum benefício infantil robusto aqui no Brasil, como existem em outros países mais desenvolvidos. No Bolsa Família, as crianças órfãos teriam direito de receber R$41 por mês, e apenas se a renda da família fosse muito baixa. Essa é a realidade. Para se receber o Bolsa Família, ao contrário do que as pessoas pensam, tem que se estar ali na extrema pobreza para receber R$41 por criança. R$41 por criança. Ou na pobreza também, em alguns casos, quando a mãe, no período que ela está gestante ou amamentando, receber um benefício também baixíssimo, um pouquinho mesmo. Fico alerta aqui, segundo a Fiorocruz, a instituição de pesquisa, foi na taxa etária aí, entre 20 e 29 anos que os óbitos mais aumentaram entre o início do ano de 2020, né, e o auge da segunda onda da doença. Para as pessoas entenderem um pouquinho, muitos dizem que ainda estamos na primeira onda, mas as ondas são o seguinte: começou com um nível pequeno de mortes, existia um gráfico. O nível de mortes aumentou, aí caiu novamente, então criou-se uma primeira onda. E, infelizmente, o nível aumentou novamente de mortes agora no início de ano, caiu novamente, a esperança é que mantivesse baixo, mas nós estamos vendo aqui, aproximando de novo a quase 3 mil mortos diários, estamos próximo de um novo pico no gráfico, ou seja, uma nova onda, né? O crescimento aí foi de mais de 1000% no período, no nível de mortes entre pessoas de 20 a 29 anos. Então, aquela coisa de que a Covid era pior para os idosos, isso já não é uma realidade mais. A própria doença acabou, né, tendo uma evolução, e hoje nós temos crianças morrendo. Houve um absurdo de uma pessoa em rede social me falando que não sabia que crianças morriam com a Covid-19, né? A partir do momento em que os mais jovens passam a morrer vítimas da pandemia, deve haver um aumento também do número de crianças que perdem o pai ou a mãe.
Então, um problema gravíssimo. Para a diretora institucional da Rede Brasileira de Renda Básica, a Paola Carvalho, o benefício emergencial já deveria ter sido estendido às crianças que perderam membros que as mantinham economicamente. Ela diz o seguinte, para você ver, são várias instituições que tentam ajudar o governo, né? Aqui é a Rede Brasileira de Renda Básica. Ela diz o seguinte, nós reafirmamos isso ao governo, pois se chegamos a 500 mil de mortes, precisamos olhar com muito cuidado para a proteção social dessas famílias, em particular através da assistência social, com a finalidade de proteger de forma regular a continuidade de forma regular e contínua os mais vulneráveis. A questão aqui é proteger o futuro do país. Aquelas famílias mais pobres, as crianças. Então, é muito bem-vindo esse projeto. E assim que eu tiver mais informações, fazemos votos que isso aconteça. O governo planeja um benefício mensal de R$ 250 para órfãos da Covid-19. Compromisso do canal, informar vocês a respeito disso que é muito importante. Então peço que você que não é inscrito já se inscreva e ative o sininho das notificações. O canal não tem cunho político, apenas informativo. Muitas das vezes a opinião que eu passo é formada em cima das informações. Como eu digo, a pandemia não é culpa de ninguém, nem do governo, nem do estado, nem do município. É culpa de todos, todos temos um grau de culpa, porque em determinado momento, ou participando de reuniões familiares, festas, viajando, mas ninguém morreu, mas você colaborou com o aumento, porque aquela pessoa foi lá trabalhar para prestar o serviço e acabou perdendo a vida muitas das vezes. Mas se não trabalhar, morre. Olha, se tivesse trabalhado com os cuidados necessários, não haveriam mortes. Nós estaríamos trabalhando, usando máscara, fazendo uso da higienização pessoal, desde que cada um tivesse uma consciência. Mas o brasileiro, vocês desculpam falar, falhou nesse momento, sem a consciência, precisando de algumas vezes o governo, o município interagir, causando aí desemprego, né, fome. Por quê? Porque se a pessoa tivesse a consciência de que, mas o sistema de saúde ele falha, mesmo que houvesse mais do que o dobro de unidades de terapia intensiva, de UTI, de hospitais, o que seria desnecessário, não resolveria a situação dessas pessoas que foram contaminadas. Porque mesmo com o tratamento, nós sabemos que depende do organismo de cada pessoa, não depende de remédio, não depende de nada. Cada pessoa tem um nível, algumas pessoas conseguem se recuperar, outras não. Então, infelizmente, a população brasileira tem que assumir a sua parcela de culpa quando em algum momento não fez a sua parte. Pessoas usam a máscara de maneira errada, acreditam que a máscara tem que ficar dentro do bolso e só fazer bonito. Não. Uma vez que você colocou a máscara no bolso, você tocou na máscara, você já tem a possibilidade de contaminação. Então coloca a máscara, vai trabalhar. Sei que é complicadíssimo, mas evite ao máximo, se possível, tirou a máscara, substitua por outra. Olha, é complicada essa situação, é por isso que nós estamos aqui. Houve falta de informação e não tem mais o que falar sobre isso. Passado aí mais de um ano, toda a população já sabe o que fazer, deveria estar colaborando e isso não vem acontecendo. Então faça o uso da máscara. A vacina só vai ter uma solução depois que mais da metade usar, mais de 70% da população for vacinada, e infelizmente a desinformação, a falta de informação está fazendo com que a população não tome a vacina. Então, não vamos ouvir as bobagens, todas as vacinas têm sim comprovação científica. Quem fala que não tem é porque realmente não teve uma informação, não teve a possibilidade de buscar a informação. É um ignorante, ou seja, ignorou a informação, não é culpa dessa pessoa que não teve a capacidade de ir lá e correr atrás. É por isso que nós estamos aqui no compromisso de informar, trazer a verdade para vocês, tá? Forte abraço a todos, Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 17 de junho de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo para vocês. Lembrando sempre, compartilhe os vídeos para ajudar as outras pessoas com a informação verdadeira e cuidado com matérias que são publicadas em Facebook, WhatsApp, trazendo desinformação e mentiras, tá? Compromisso aqui com a verdade. Forte abraço a todos.